Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. A partir de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o profeta Jeremias, sobre o seu livro, sobre o outro livro que ele escreveu, o livro de Lamentações, sobre algumas curiosidades da época e curiosidades do livro e também sobre o profetismo do Antigo Testamento. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos vídeos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, não por causa das lamentações, mas também por causa do choro dele para com o povo, sobre a realidade da situação do povo de Israel, na verdade do povo de Judá, o povo do sul. Jeremias profetizou no sul, em Judá, Israel já não existia mais no tempo de Jeremias, já tinha sido levado ao cativeiro, na verdade a dispersão, porque os assírios invadiram a nação do norte, Israel, e eles tinham sido dispersos por várias nações onde o reino assírio tinha poder. Então já não existia mais o reino do norte, já não existia mais Israel, existia apenas o reino do sul e Judá. Então Jeremias foi chamado nessa época, um pouquinho depois, cerca de 100 anos depois da destruição do reino do norte, Jeremias foi chamado para profetizar sobre Judá. Jeremias é um levita, um descendente de um sacerdote, um filho de Ilquias, que é um sacerdote, morava na cidade de Anatote, uma cidade levítica pertencente à tribo de Benjamim. Então cercava cerca de 5 quilômetros da capital, Jerusalém. Então Jeremias veio daquela cidade, foi chamado naquela cidade e foi chamado para profetizar ainda criança. É uma das desculpas de Jeremias no início do livro. Ele entendeu o peso da sua responsabilidade, da sua unção para profetizar sobre todo o reino do sul, sobre Israel e sobre todas as nações da terra que existiam naquela época. Então ele sentiu o peso e ele tentou dizer para Deus: não, eu não passo de uma criança, ninguém vai acreditar em mim. Na verdade, ninguém acreditou em Jeremias durante toda a sua vida, mas não é porque ele era uma criança, é porque ele dava verdadeiramente a mensagem de Deus ao povo e o povo estava com o coração duro e não queria ouvir a voz de Jeremias, não queria, na verdade, ouvir a voz de Deus, ser levado ao arrependimento e, quem sabe, de uma forma ou de outra, ser levado a não ir para o cativeiro babilônico. Então Jeremias profetiza durante 40 anos de sua vida, desde o seu chamado no ano 627 a.C., ainda estava ali no 13º ano do rei Josias e durou até alguns meses depois do cativeiro babilônico. Jeremias chama o povo ao arrependimento. Tem uma profecia de advertência e de juízo. Fala que se o povo não se arrepender, não abandonar os seus ídolos e não se arrepender dos seus maus caminhos e não voltar para Deus, a lei de Deus, ele seria levado ao cativeiro babilônico, assim como o reino do norte foi invadido, eles seriam invadidos, mas agora por outro reino, o reino da Babilônia, e toda a cidade de Jerusalém seria destruída. Isso aconteceu verdadeiramente no ano 586 a.C. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá no vídeo número 89, nós vamos falar sobre a destruição do templo, lá no vídeo 89. Se você quiser saber um pouquinho mais, confere lá, vai lá no vídeo 89 aqui do Entenda a Bíblia que você vai saber sobre a destruição do templo, vai falar um pouquinho também lá sobre o profeta Jeremias e sobre tudo que aconteceu naquele período. Então, Jeremias profetizou sobre isso, foi uma dura época, um duro período, Então, talvez Jeremias tenha sido um dos profetas que mais passou por dificuldades e por isso ele chorou bastante sobre a realidade do povo, o povo que não ouvia a sua voz e o povo que não queria se arrepender dos seus maus caminhos. Então, é um profeta que falou para que ninguém ouvisse, na verdade. Na verdade, os seus relatos ficaram até os dias de hoje. Alguns dos seus relatos, algumas de suas profecias chegaram a ser queimadas pelo rei Jeoaquim. Jeremias teve que escrever tudo de novo. E com alguns acréscimos, é claro. Peso maior da mão de Deus e da ira de Deus sobre o povo, um povo com um coração muito duro que não queria se converter ao Senhor. A Bíblia não fala da sua morte, mas no final da sua vida ele foi levado para o Egito, ele morou os últimos anos da sua vida no Egito. Acredita-se que ele continuou profetizando no Egito, não tem relatos disso, não tem nada escrito sobre isso, não está na nossa Bíblia, mas a tradição judaica e também um pouco da tradição cristã, que estudou a tradição judaica, acredita que Jeremias continuou profetizando no Egito, mas as suas profecias continuaram duras e a própria comunidade de Judá, que tinha sido dispersa até o Egito, juntamente com Jeremias, acabou assassinando ele apedrejado. Isso que conta a tradição judaica. Jeremias foi um profeta solteiro por toda a vida. Deus proíbe ele de se casar. Você sabia disso? Está lá no capítulo 16 também. Então Jeremias passou
muitos problemas, muitas dificuldades. O chamado dele foi muito pesado. A gente quer ser profeta aí, né? Tem gente que quer ser profeta aí agora nos dias de hoje, mas não entende que os profetas do Antigo Testamento, todos eles sofreram muito, tiveram muitas dificuldades para fazer a vontade de Deus. Jeremias foi fiel, cumpriu a vontade de Deus, mas infelizmente não viveu aquilo que muitos profetas querem viver nos dias de hoje, riquezas e tudo mais. Não, Jeremias sofreu muito para profetizar e falar a vontade de Deus. A sua vida, os seus relatos, as suas profecias servem para nós ainda hoje, para que nós sempre estejamos nos arrependendo dos nossos pecados e voltando para o Senhor. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre essa realidade do profetismo bíblico. Nós falamos um pouquinho sobre isso agora, esse profetismo bíblico do Antigo Testamento, como era a forma das profecias do Antigo Testamento. E vamos falar isso a partir da vida de Jeremias, porque talvez de todos os profetas do Antigo Testamento ele seja o maior referência para que a gente possa falar sobre isso. Então no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o profetismo do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.